Bom dia, minha gente, bem-vindo, bem-vinda a esse devocional sobre se Deus se agrada com você. E também hoje eu tenho uma lista de 5 pecados que Israel cometeu que desagradou a Deus. Continue assistindo. Gente, nesse momento estou lendo e estudando o livro de Atos, então a maioria dos meus devocionais esse mês vem do livro de Atos, e a inspiração para esse devocional veio de: o Deus do povo de Israel escolheu nossos antepassados e exaltou o povo durante sua permanência no Egito com grande poder, e os fez sair daquele país, os aturou no deserto durante cerca de 40 anos. E aí, gente, isso me fez pensar muito no povo de Israel, porque foi um acontecimento muito grande, né? O fato de que eles ficaram no deserto por 40 anos. Então, deve ter alguma relevância para nós hoje em dia, deve ter algumas lições aí que nós possamos aprender e aplicar na nossa vida, porque eu acho muito interessante que em 1 Coríntios, Paulo discute a libertação de Israel do Egito e seu tempo no deserto, e nessa discussão ele esclarece o propósito de chamar a atenção para aquela história. Essas coisas aconteceram a eles como exemplos e foram escritas como advertência para nós sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Então, Paulo não está meramente dando uma aula de história, mas ao contrário, ele está dando um aviso para nós proteger de certo julgamento. Ao discutir a experiência de Israel no deserto, ele começa ilustrando o relacionamento de aliança que tinham com Deus. E ele declara que todos eles eram guiados pelo Espírito de Deus, ou seja, através de uma nuvem. E todos foram libertos do Egito, que é um tipo de mundo para nós hoje em dia. Todos foram batizados no mar e nós também somos batizados em um só corpo hoje em dia. E todos comiam a mesma comida espiritual e todos bebiam a mesma água espiritual, que para nós é a palavra de Deus. E depois ele resume dizendo uma verdade incrível, que a rocha que viajava com eles é Cristo, pois é, gente, Jesus aparece no Velho Testamento ali, incrível, né? Mas o ponto principal dele é claro que eles eram um só corpo e todos eles pertenciam a um só Deus que guarda a aliança, e isso certamente quem tem correlação conosco hoje em dia, com quem nós somos no corpo de Cristo. E Paulo então faz a seguinte declaração: contudo, Deus não se agradou na maioria deles, por isso seus corpos ficaram espalhados no deserto. Gente, eles não agradaram a Deus e por causa disso eles morreram no deserto. Que choque, que horrível. Gente, Deus nos ama profundamente, mais do que possamos entender ou compreender. A verdade é que não podemos fazer nada para que Ele nos ame mais. Mas a lição nessa passagem que acabei de ler é muito importante destacar que nós somos encarregados do quanto Ele se agrada de nós. E é por isso que Paulo declara em outro versículo aqui que nós temos o propósito de agradar Ele. E esse deveria ser um propósito supremo para mim, para você e para todo cristão. E por que aquelas pessoas do Antigo Testamento que morreram no deserto, por que morreram fora das promessas que Deus lhe havia feito? Paulo registra 5 pecados que foram a causa da queda deles. A primeira é a cobiça, ou seja, desejar intencionalmente algo que não é de Deus ou que está fora da sua provisão. 2. Adoração de
ídolos. Ídolos são muitas coisas na nossa vida. Pode ser uma coisa material que possamos tocar com as nossas mãos, pode ser um sonho, pode ser uma pessoa, pode ser o fato de ter uma família, pode ser um ídolo, pode ser uma carreira, pode ser receber status nessa vida, pode ser uma casa ou um carro. Gente, temos que vigiar contra isso. A terceira é a imoralidade sexual. Fiz um vídeo sobre isso aqui, gente. Nós temos que ter uma vida pura sexualmente diante de Deus. Isso significa que não podemos fazer nenhum tipo de atividade fora do casamento. Casamento entre homem e mulher, né? A quarta é testar Deus e a quinta é a murmuração. Temos que vigiar muito com a nossa boca, com a maneira que nós falamos sobre as coisas que Deus está fazendo na nossa vida. Gente, nós temos o objetivo na nossa vida de tirar essas coisas do nosso meio e viver com mãos e coração limpos diante de Deus. Nós temos controle total da nossa vida. E se você quiser viver no pecado, você tem esse direito. Deus te dá essa liberdade, essa escolha livre, mas tem consequências. Você vai acabar indo para o inferno e você não vai poder receber a vida eterna no céu. Deus permite que façamos aquilo que quisermos com a nossa vida. No passado, Ele permitiu que todas as nações seguissem os seus próprios caminhos. Então, eu quero te encorajar a tomar a decisão de agradar a Deus, a caminhar diariamente na presença do Senhor Espírito Santo, sendo sensível à voz dele e em obediência e comunhão contínua com Deus. Tome a decisão hoje de se afastar do pecado, de buscar a Deus diariamente com todo o seu coração e decida hoje que seu objetivo na vida é agradar a Ele. Tem um vídeo aqui que eu fiz sobre como viver uma vida em santidade. Depois desse vídeo, vá lá assistir, também vai ter link aqui embaixo. Vamos orar. Pai Santo, Espírito Santo de Deus, Pai, obrigada, Pai, porque Tu nos deste livre arbítrio. Pai, nós te louvamos, te agradecemos, Pai, porque Tu confiaste em nós, Pai, para fazermos as nossas próprias escolhas, Pai. Tu não és ditador, Pai. Tu nos dás liberdade para fazer aquilo que quisermos hoje. Mas, Pai, Tu és santo, Tu és maravilhoso e Tu queres que nós também vivamos em santidade. E, Pai, hoje, eu, também o irmão que está em casa hoje, Pai, nós queremos tomar a decisão hoje, Pai, de Te agradar, de viver por Ti, de Te louvar e Te glorificar e de ter comunhão diariamente contigo. Hoje, Pai, nós queremos Te agradar com toda a nossa vida, Pai. Nós não queremos viver no pecado, nós não queremos, Pai, Te entristecer, Pai, mas nós queremos Te agradar. Sabemos que não podemos fazer nada para que nos ames mais, porque já nos amas demais, Pai. Já nos amas tanto que nem possamos perceber isso direito, Pai. Mas, Pai, nos ajude, Papai, a Te glorificar com toda a nossa vida e a Te agradar com os nossos pensamentos, nossas ações, com as nossas atitudes e com os motivos do nosso coração. Pai, nos ajude, Pai, a viver por Ti todos os dias da nossa vida. Nós pedimos, Santo Deus, em nome de Jesus. Amém, gente. Deus te abençoe. Um beijinho. Tchauzinho.